Muito boa tarde, pessoal, leitores e leitoras aqui do Diário do Grande ABC. Hoje a gente vai fazer uma entrevista um pouquinho diferente, mas vocês mandam muitas perguntas para a gente, então a gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês aí que moram em condomínios, tanto de apartamento quanto de casas. Hoje eu vou falar com o vice-presidente do Grupo Graiche e presidente da ABIC, Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, José Roberto Graiche Júnior. Boa tarde, José Roberto. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Yasmin. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá. José Roberto, a gente separou aqui algumas dúvidas, então se você aí de casa quiser participar, mandar algumas dúvidas aqui para a gente pelo Facebook, fique à vontade que a gente vai tentar atender vocês da melhor forma possível. José Roberto, a primeira pergunta que eu tenho testei positivo para Covid-19, né? Moro em um condomínio, ou fiquei muito próximo de alguém que tenha testado positivo. O que eu devo fazer? Já procuro o síndico, já informo o grupo do condomínio? Como que funciona? Olha, nós recomendamos. Primeira coisa é se isolar, né? Ficar numa quarentena aí de uns 14 dias, como todo mundo recomenda, né? Até para ver se testou positivo ou não, né? Nós recomendamos que você comunique sim o síndico, né? E para poder tomar as devidas precauções dentro do condomínio, enfim, reforço de limpeza, ajuda até na entrega de materiais, correspondências, enfim, para a sua unidade, e fica a seu critério divulgar a sua identidade e a sua unidade dentro do condomínio, se está infectado ou não, né? O síndico não pode, a bel prazer, sem o seu consentimento, revelar a identidade do infectado, digamos assim. Tá, entendi. Então, no caso, a gente vai migrar um pouquinho agora para o elevador. Então, no caso, grupo de risco, eles podem ser impedidos de utilizar o elevador? E como prevenir o contágio nos elevadores, né? Principalmente de quem testou positivo para Covid-19, né? Ou não? Ou tem alguma regra específica? Tá. A primeira resposta é que não, você não pode impedir ninguém de utilizar o elevador, né? Agora, você pode criar, sim, regras de utilização do elevador, que normalmente os prédios estão recomendando a diminuição da quantidade de pessoas dentro do elevador ao mesmo tempo, e normalmente uma unidade, uma família sobe, aí espera, a outra sobe, desce, enfim, né? Então, ou seja, utilizar o elevador por unidade, por família. E o reforço, obviamente, de toda a limpeza dele, botoeiras, né? Os pontos de contato, porque elevador tem muito ponto de contato, né? Você encosta, você põe a mão, enfim. Então, o reforço da limpeza ele deve ser seguido dentro do condomínio, deve ser utilizado, né? Certo. E aí, voltando um pouquinho nas recomendações até de síndicos, né? O síndico pode proibir ou não, né? Ou ter um acordo, inclusive com os moradores, de como utilizar áreas comuns, né? A gente sabe que principalmente os salões de festas devem, né, manter fechados durante esse tempo, mas e as academias, né? Pelo que a gente vê, tem moradores que querem frequentar individualmente. Como que é essa relação do síndico com os moradores em relação a isso? Tá. Hoje, como a gente está num regime praticamente de guerra, né, de estado de guerra, e até algumas decisões você vê que estão dando poderes ao síndico de proibir, sim, o uso de áreas comuns onde tem um maior fluxo de pessoas, né? Agora, tudo depende muito da característica do empreendimento. Existem empreendimentos que foi proibido, né, o uso de academias, porque o fluxo é grande, o condomínio é muito grande, não há um bom senso na utilização dos moradores, então ele pode proibir. Mas existem os condomínios que conseguiram se compor internamente e criaram regras emergenciais para a utilização desses espaços. Sim, então existem os dois perfis de condomínio, de utilização e de proibição. E os dois ambos podem ser, as decisões podem ser tratadas dessa forma.
Tá, certo. Agora acho que é um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu acho que muita gente está com essa dúvida também. Inadimplência dos condomínios. Muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego, teve a redução dos salários. Então, como que funciona que os síndicos ou as próprias imobiliárias podem lidar com isso, José? Tá. Eu vou te dar primeiro um panorama de como que está o mercado hoje. Tá. Né? Nós, pela ABIC, temos um índice que a gente mede a inadimplência mensal dos condomínios. Essa inadimplência ela varia em torno de 7%, ou seja, todo mundo que desde que a emissão, o boleto que foi emitido dentro do mês de abril, que só 7% das pessoas deixaram de pagar aquele boleto. Né? Então... No mês de abril, durante a pandemia, esse índice pulou para 7,73. Então, assim, aumentou, claro, mas ele ainda não refletiu, ele ainda não incomodou dentro dos condomínios, né, a inadimplência. Certo. Então, como que a gente está entendendo? Que os condôminos eles estão vendo a importância do pagamento da taxa condominial dentro do seu orçamento familiar. Por quê? Porque todos estão presos dentro de casa, né? E é onde hoje a gente precisa ter os serviços funcionando corretamente e da melhor forma possível. Ou seja, os elevadores, os equipamentos, eles não podem deixar de parar. A limpeza ela tem que estar reforçada, a segurança, a portaria, que está muito requisitada para recebimento de encomendas, de alimentação, prestadores de serviço, né, desse sentido de entrega, né, delivery. Então, deixando de pagar o condomínio, ou você tem que cortar um serviço desse, ou você fica inadimplente com a empresa, né? Então, as pessoas estão vendo a importância. Quais são as medidas que os síndicos, as administradoras, os condomínios estão adotando para minimizar essa inadimplência que está num patamar agradável, digamos assim? Nós estamos deixando de fazer alguns rateios que eram para fundos de aplicação para obras futuras, enfim, cortando essa parte supérflua do condomínio, né? Porque a taxa condominial ela é composta da seguinte forma, a mensal: 60% em média é mão de obra, não tem como cortar. 20%, mais ou menos, são os consumos de água, luz e gás. Também não tem como cortar, dá para economizar. Mas com a quantidade de pessoas dentro de casa, o risco do consumo se elevar é maior, né? Sim. Porque você tá se alimentando mais dentro de casa, você está consumindo mais gás, energia, tomando mais banho, porque você está mais tempo dentro de casa, enfim, né? E o resto são os contratos de manutenção e conservação do empreendimento como um todo. Então, para corte disso, para diminuição de condomínio, você vai ter diminuição na qualidade do serviço. Mas a gente está acompanhando e está vendo que a inadimplência está tolerável na média de todos os condomínios aqui de São Paulo, que eu estou dizendo, né? Do estado de São Paulo. Diferente de outros estados que a gente tem notícia que a inadimplência subiu muito já no primeiro mês. Entendi. José Roberto, outra dúvida que até você comentou dos funcionários, né? Além claro, que os cuidados que eles também devem ter durante todo esse período de isolamento social, mas como que fica com a situação das entregas, né? Hoje os aplicativos, é claro, migraram praticamente 90% para o delivery, né? Mas quais são os cuidados que eles devem ter em relação a isso? É mais indicado que entregue a portaria ao segurança e depois o segurança passa para os moradores? Como que está isso? A gente... Toda a portaria tem o seu plano de atendimento a prestadores de serviço, entregas, enfim. Certo. Mas o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê que eles estão deixando, sim, sem contato com o condômino, deixando normalmente o condomínio tem um passa-volume ou ele tem aquela gaiola, digamos assim, né? Aquela parte, né? Aquela parte que tem um portão, a clausura se chama, né? Então eles estão deixando as encomendas na clausura
e o condômino, o morador, está descendo, pegando sem contato com o prestador de serviço. A portaria está mais atenta, e nós estamos reforçando essa comunicação, porque nós vimos muitos oportunistas aproveitando para poder tentar pequenos assaltos ou até mesmo invasões dentro dos condomínios. E aí o condômino vai lá, retira e sobe sem contato físico com ninguém, né? E, obviamente, tomando os devidos cuidados dentro de casa para higienizar o produto que você encomendou, recebeu, exato, e descarte num lixo mais adequado, né? O reforço do lixo a gente também está recomendando para as pessoas tomarem o máximo de cuidado e a vida está seguindo desta forma, digamos assim. E até você comentou sobre esses golpes, né, que estão bem frequentes, infelizmente. A maioria deles é por conta dos aplicativos de comida, bebida, enfim, ou tem outros tipos, né, de golpes? A maioria, sem dúvida nenhuma, mas a gente andou vendo por aí aqueles golpes dizendo que é da vigilância sanitária, ou do Ministério da Saúde, ou de algum hospital que veio fazer teste de Covid nas pessoas, enfim, vieram dar uma olhada. Então, existem também aqueles prestadores de serviço, esse golpe é comum, se passando por funcionários de alguma concessionária, de uma televisão a cabo, ou de um sistema de manutenção de aquecedor que veio arrumar uma certa unidade com emergência, e muitas vezes a portaria, se não checar corretamente, deixa entrar esse indivíduo que vai fazer um assalto, um furto ou um roubo dentro do condomínio ou dentro de alguma unidade, né? Então, existem todos essas precauções e essas modalidades de invasão dentro do condomínio. Certo. Agora a gente já está meio que encaminhando para o final já, mas essas dicas que a gente todas a gente comentou, né? Desde a inadimplência, desde da entrega de comidas dentro do condomínio, essas dicas e informações também são válidas para condomínios de casa? Ou tem alguma outra em específico? Não, sem dúvida nenhuma. Não importa o tipo de condomínio, né? Existem condomínios horizontais, que são os de casas, muitas vezes existem aquelas casas que são geminadas, os condomínios mesmo, não associações, né? Normalmente dentro da cidade é mais condomínio do que a associação de moradores, né? E os verticais também. E serve também tanto para o residencial quanto para o comercial, adaptando as suas características, a modalidade, mas a essência dos cuidados, eles devem ser obedecidos em todos os perfis de empreendimentos e de condomínios existentes em São Paulo, no estado e até mesmo no nosso país, né? Tá. Tem a última pergunta aqui, na verdade, que eu queria fazer para o senhor. Alguma dica ou sugestão para os moradores de prédio que não tem condomínio? Que no caso, assim, não tem um síndico à frente, então aí os moradores têm que ter um contato mais próximo para resolver as questões. Tem alguma dica especial sobre isso? Tá. Quando não tiver o porquê eu não sei um representante legal, a dica é que o diálogo entre os moradores, entre os condôminos, digamos assim, ele sempre é importante. Vale a pena sempre se reunirem e criar regras próprias e todo mundo seguir. E eu aconselho também que sempre tenha o dono do negócio, né? A pessoa que vai tomar cuidado da área comum, a pessoa que vai tomar conta dos funcionários. Enfim, se tiver uma colaboração geral, a coisa flui e há um engajamento maior de toda a comunidade que mora dentro daquele prédio. Isso serve também para condomínios regularmente constituídos, que existem síndicos, da mesma forma, serve para a mesma coisa, só que tem a figura que é o representante legal, que é o síndico, e tem o seu conselho também para dar um apoio. Certo. Uma pergunta aqui que chegou para mim até pelo Facebook, a gente já falou sobre as áreas comuns, mas teve uma munícipe que perguntou das piscinas, também entra e que vai estar fechada temporariamente até acabar isso, né?
algumas estão fechadas, né? A grande maioria dos condomínios, eles estão fechando as áreas comuns onde há possibilidade de concentração de pessoas. Mas existem os que estão abertos, né? E com regras emergenciais de uso diferentes da existente no regulamento interno. Então, vai muito da característica do empreendimento, do tamanho do empreendimento e do engajamento dos moradores. Tá? Então, mas a grande maioria, sim, está fechando essas áreas que podem ser foco de contaminação, digamos assim. Perfeito. José Roberto, acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa até a gente passar por esse período tão difícil, né? Eu queria só reforçar que o diálogo, a comunicação dentro de uma comunidade condominial sempre é a melhor forma de se estabelecer os procedimentos que vão ser tomados. E que as pessoas, com bom senso e com a sua colaboração, o seu cuidado, acaba todo mundo seguindo tranquilo e da melhor forma possível para nós passarmos por essa pandemia e essa quarentena, que não está sendo fácil para ninguém. Sim, com certeza. José Roberto, muito obrigada por enquanto, obrigada por ter tirado todas essas dúvidas para a gente. Obrigada pela sua participação e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Yasmin, estamos à disposição no dia que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado a todos os leitores e leitoras aí do Diário do Grande ABC. Continue nos acompanhando pelo dgabc.com.br e nossas redes sociais. Até uma próxima.